A paz de Cristo para vocês, meus irmãos. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Hoje nós vamos estudar o módulo Manual do Obreiro, parte 1. É um ensinamento muito bacana que vai nos ajudar no dia a dia. A chamada do obreiro. Deus é soberano em seus desígnios e chama homens para diferentes tarefas na sua obra. Ele chama como quer, quando quer e a quem quer. Não há um único método, mas em todos os casos há um propósito claro: capacitar servos fiéis para cumprir sua vontade. Métodos da chamada. Chamada direta. Deus fala diretamente com o chamado, não há intermediário. O Senhor se revela de forma clara, pessoal e sobrenatural. Noé, Deus falou diretamente com ele num tempo de corrupção generalizada. Gênesis 6:13. Então Deus disse a Noé: chegou o fim de toda a humanidade diante de mim, porque a terra está cheia de violência, vou destruí-los juntamente com a terra. Noé foi obediente, mesmo sendo considerado louco pela sociedade. A convicção da chamada o sustentou. Noé, durante muitos anos, ele obedeceu o chamado de Deus e a sua missão na construção da arca. Abraão, chamado para sair da sua terra sem saber para onde iria. Gênesis 12, dos versículos 1 até o 3. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Exigiu fé, desprendimento e obediência. Foi o início de uma nação de fé. Abraão, como pai dos hebreus, obedeceu à voz de Deus. Moisés, chamado no deserto com fogo, voz e missão. Êxodo 3, versículos de 1 até o 5. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado oeste do deserto. Chegou a Horebe, o monte de Deus. A experiência sobrenatural marcou sua vida para sempre. Samuel, chamado ainda jovem, em dias de decadência espiritual. 1 Samuel 3, versículos de 1 a 10, e também faz menção do versículo 20. Ouviu a voz de Deus em um tempo de silêncio profético. Falamos da chamada direta de Deus e agora vamos falar da chamada indireta. Deus usa circunstâncias, discipulado ou processos longos para formar o obreiro. José é moldado através de humilhações, prisões e provações. Gênesis 37, 5 até o 10, e vai relatar também 39 até o 41. No capítulo 37 de Gênesis, vai relatar sobre a história de José. Sua fidelidade o levou a governar o Egito com sabedoria. Josué, discípulo de Moisés, foi forjado no serviço. Números 27, 18. Deuteronômio 34, 9. Então o Senhor disse a Moisés: pegue Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe a mão sobre ele. Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Serviu antes de liderar, obedeceu antes de comandar. Timóteo, formado no exemplo e ensino de Paulo. Atos 16, do 1 até o 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3, 15 até o 17. Teve raízes espirituais fortes em casa e foi útil na obra desde jovem. O propósito da chamada. O ministério é dom, não profissão. Efésios 4, 11 mostra que Deus concede dons ministeriais. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O chamado não depende de habilidade humana. A recompensa vem do Senhor. 1 Pedro 5, do 2 até o 4.
Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o brilho. A chamada sustenta o obreiro nas crises. Moisés suportou revoltas e ataques porque tinha certeza da vocação. Números 12, 14 até o 16. Intercedeu por Israel com zelo e equilíbrio. Só um vocacionado agiria assim. Quem é chamado recebe missão. Deus não chama para o obreiro ficar parado ou perdido. A vocação é acompanhada de direção e propósito. A ocasião da chamada. Deus chama quando ele quiser. É soberano. Jeremias chamado no ventre, Jeremias 1:5. Samuel chamado ainda criança, 1 Samuel 3:4. Davi chamado no pasto, 1 Samuel 16, do 11 até o 13. Gideão chamado no lagar, Juízes 6, de 11 até o 16. Eliseu chamado enquanto lavrava, 1 Reis 19, do 19 até o 21. Paulo chamado no caminho de Damasco, Atos 26, dos versículos 12 até o 16. Eu estou lendo as referências bíblicas porque você precisa se identificar com cada personagem e depois tirar um tempinho para poder se identificar cada vez mais com cada personagem, como Davi, Gedeão, Eliseu, Paulo, Moisés, enfim, são vários personagens bíblicos que tiveram experiência com Deus. A chamada pode acontecer na juventude, na maturidade ou até no deserto. O importante é reconhecer e obedecer. Chamada divina, Efésios 4:11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados. Chamada pessoal. A chamada é individual, a missão é específica. Para cada pessoa, uma missão. João 21, 22. Jesus respondeu: Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. A chamada soberana. Deus não deve explicações. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O tempo revelará o propósito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, nós temos a mente do Senhor. Cristo precisa governar a nossa vida. A chamada definitiva. Quem é chamado não coloca condições. Paulo agradeceu por ter sido chamado. Primeira carta de Paulo a Timóteo 1, 12 e 13. Dou graças àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque eu fiz na ignorância, na incredulidade. Agora vamos praticar o estudo. Quais são os dois principais métodos da chamada divina? Direto e indireto. Qual personagem bíblico foi chamado enquanto malhava trigo? Gideão. Segundo o conteúdo estudado, o ministério é um dom de Deus e uma vocação, não uma profissão. Quais são 4 características da natureza da chamada? Divina, pessoal, soberana e definitiva. O que capacita o obreiro para enfrentar crises no ministério? A convicção da chamada divina. A chamada, ela é divina, é de Deus. Quando nós assumimos o nosso chamado, entendemos que Deus está no comando, está no controle.
nós destacamos vários personagens bíblicos que foram chamados por Deus de formas específicas. Moisés, a gente vê Deus chamando ele diretamente ali na sarça. Abraão, tendo que sair do meio da sua parentela, atuando como pai dos hebreus. Moisés, como libertador da nação de Israel. Moisés foi o legislador, o homem que Deus levantou para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. A gente vê também José, que teve um processo, um chamado diferente do de Moisés. José foi vendido pelos irmãos, José foi preso, mas depois, com muita paciência e sabedoria, ele se tornou um grande líder, um grande administrador no Egito. Abaixo do rei do Egito, José, ele tinha autonomia para poder o quê? Governar, administrar os bens, para poder alimentar todas as nações. A gente percebe o quanto Deus usou homens extraordinários como Paulo, que de perseguidor passou a ser perseguido. E escreveu também 13 epístolas, 13 cartas. Vale muito a pena a gente valorizar o chamado específico. Cada pessoa ela é única e original. Se a gente for analisar os homens de Deus dentro da história da Bíblia Sagrada, cada homem teve a sua importância. Moisés teve a sua grande importância, Abraão, Paulo, enfim, foram grandes homens que fizeram toda a diferença na história da Bíblia Sagrada. E você, qual a diferença que você tem feito nos dias atuais? Jesus, ele quer usar você, que você seja um obreiro de valor, porque existem várias formas de conhecer o seu chamado. Primeiro, através da oração. Segundo, através da leitura da Bíblia Sagrada. E também, terceiro, através do sacerdote, do líder. O pastor da igreja, ele é a pessoa que Deus levantou para conduzir o rebanho. Pense nisso. Assuma o seu chamado, descubra a sua identidade como obreiro, como homem de Deus. Eu tenho certeza que esse momento com a palavra vai contribuir demais para o teu ministério. Seja um obreiro de valor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.